Senhor Emílio, se precisar chegar mais perto do microfone, eu te aviso. Ok, são 8h06. Deixa eu baixar um pouquinho esse volume aqui para não dar microfonia. É com muita alegria que a gente recebe hoje aqui nos estúdios da Volt, no início desse programa que nós estamos abrindo, de receber os candidatos, ou melhor, os pré-candidatos a prefeito de Araxá, aqui na Volt FM. E a gente começa com o senhor Emílio Neumann, vou chamá-lo de Emílio Neumann para quebrar esse protocolo, né? Pré-candidato a prefeito pelo Novo, que tão gentilmente aceitou o nosso convite e está aqui conosco para conversar um pouquinho sobre esse sonho, essa vontade. É lógico que é importante informar aos nossos ouvintes que o senhor Emílio, como todos os outros, são pré-candidatos. Então, nós temos algumas limitações jurídicas que nós devemos seguir, porque não podemos falar de plataforma de governo. De repente, você que está nos ouvindo agora, gostaria que nós explorássemos mais determinados temas nesse momento. E eles estão vedados por força de lei. Só depois que o pré-candidato passar pela convenção e se tornar de fato candidato, aí nós podemos conversar mais abertamente com ele, fazer perguntas sobre planos de governo, sobre áreas afins, como educação, como obras, como saúde, enfim. Mas hoje nós vamos fazer mais uma apresentação do senhor Emílio Neumann, para aqueles que não conhecem, para aqueles que conhecem também vão saber por que dessa vontade, desse sonho, e a gente começa cumprimentando. O senhor Emílio, é um prazer recebê-lo aqui. Seja muito bem-vindo à Volt FM. Bom dia, ouvintes da Rádio Volt. E para nós que estamos nessa caminhada, é um prazer estar aqui, Miguel, porque afinal de contas a gente tem que dar exatamente conhecimento a toda a população de quem somos nós. Claro. Né? Então é muito importante e esse convite da Rádio Volt não poderia ser diferente, teria que ser aceito com certeza, para que nós pudéssemos chegar aos lares e aos ouvidos de toda a população de Araxá. Para nós é um prazer muito grande estar aqui. Sejam muito bem-vindos. A Tatiana, que é assessora de comunicação do senhor Emílio, também está aqui. Tatiana, seja muito bem-vinda. Obrigado pela presença. Senhor Emílio, vamos começar fazendo uma breve apresentação do senhor. Eu gostaria que o senhor se apresentasse para os nossos ouvintes, né? Quem é o Emílio Neumann? Meu nome é Emílio Neumann e eu sou de Araxá. Eu falo que eu sou de Araxá porque eu não nasci em Araxá. Sim. Eu nasci em Belo Horizonte por motivos médicos, mas com 10 dias de nascido eu estava aqui. Então, naquela época tinha voo diário, hein? Pra você ver. E com isso, fiz toda a minha vida aqui. Saí aos 12 anos para estudar fora. Voltei depois aos 25 e de lá para cá nunca mais saí. Sempre tive minha vida profissional aqui. Sempre fui empresário, juntamente com meu pai, com meu irmão, que infelizmente os dois já passaram dessa para melhor. E eu sempre tive aqui. Casei com Heloísa. Estou com ela. Ontem nós fizemos 45 anos de convívio, 43 de casado. Bodas de quê? Sinceramente, eu não sei. Você não é bom nessas coisas de bodas. Nesses detalhes. Tem 2 filhos, né? Tem 3 filhos. 3 filhos. Fernanda, Marina e Max. E 3 netos. Entendeu? Hoje, inclusive, é aniversário da minha neta mais velha, Helena. Parabéns, Helena. E o Davi e a Cecília. Então, construí uma família maravilhosa e estou na batalha até hoje, continuo empresário, 2 filhos dos 3 trabalham comigo, então eu tenho uma vida muito tranquila, entendeu? E muito objetiva e muito satisfeito com o que Deus me deu, mas nós estamos aí para isso. E já adiantando, sei que você vai fazer essa pergunta, para que você entrou nisso, Emílio? Eu saí da minha indignação para a ação. Eu estava cansado de ver na televisão, nunca mexi com política partidária, Miguel, mas eu estava cansado de ver na televisão e ficar indignado com as notícias. E um dia me perguntei por que eu fico só indignado e não parto para alguma ação. Eu não tenho direito a de ficar indignado, xingando alguém,
entendeu? Sem partir para a ação. Então eu parti para a ação. E a hora que eu resolvi mexer com a política partidária, que é política associativa, esse negócio, eu sempre mexi. Mas a partidária nunca. Aí eu escolhi o Novo. Li o Estatuto do Novo umas 3 vezes e cheguei à conclusão que aquele partido era certo. Deixa eu te fazer uma pergunta. A respeito dessa escolha, a gente sabe que o Novo é um partido totalmente diferente. Ele é novo. É novo. A sistemática até de escolha de nomes a disputarem eleições, a postularem eleições, Exatamente. também tem um processo interno, que é quase um vestibular ali, né? Exatamente. Como é que foi esse processo? Nós fomos... Bom, aqui no Novo, além de você ler o Estatuto, você entende o porquê. Ele é um partido democrático e é um partido liberal, mas tem regras. Tudo nesse mundo tem que ter regras. Você tem que ter regras para você mesmo. Você tem que ter regra que você vai levantar cedo, que você vai vir trabalhar. Você tem uma regra na sua vida. Você tem uma regra que você tem que cuidar da sua família. Isso são regras. E isso foi escrito. E isso é um estatuto. Você lembra de cabeça algumas dessas regras? Muitas. Então, no que tange a sua pergunta, lá tem a regra que quando for ter as eleições, tem umas datas imexíveis a la Magri, entendeu? Que dia tal começa as pessoas que querem postular a alguma candidatura, daquele dia, não antes, daquele dia até o outro X dia, você tem o direito de postular. Certo. Tudo via sistema. Não existe papel online. Candidato, tal. E fundamenta o seu querer? Você responde a todas as perguntas. Tem um questionário. Um questionário. Aquele momento você é colocado no ar para eles e eles vão pesquisar a sua vida. E quem são eles? É a direção do partido. A nível nacional. Tem um diretor nacional, tem um diretório estadual e tem um diretório municipal. O diretório municipal ele foi criado aqui em Araxá, entendeu? Nós não temos aquele negócio de comissão provisória. Certo. Não existe isso no Novo. Entendeu? É diretório. Ou certo. Você é diretório ou você não é nada. Você pode ser um admirador do Novo, mas você não tem direito a nada. Agora, a partir do momento que existe um diretório, existem 5 elementos no diretório. E eles são dirigentes. Dirigente não pode ser candidato. Certo. Ou você é dirigente ou você é candidato. Não pode trabalhar, legislar em causa própria. Exatamente, né? Não pode. E tem mandato, tem eleição, tudo direitinho. Então você postula, você gostaria de ser candidato. Quando você postula, você está dando a eles a oportunidade de pesquisar a sua vida. Aí eles vão pesquisar a sua vida. Se você for ficha limpa, aí você abre um espaço e eles mandam a resposta para você. É para requisito básico ter ficha limpa. Requisito básico. Se você não for ficha limpa, acabou. Aí eles mandam uma comunicação a você que você foi aceito para ser um postulante. E marcam a data para começar os testes. Certo. Tudo via sistema. Esses testes são feitos aqui em Araxá? Via Skype. Aqui em Araxá, em Belo Horizonte e a nível nacional? É tudo via Skype. Tá. Entendeu? Mas quem são as pessoas que fazem essa análise? São as pessoas daqui? Contratados por RH. Tá ok. Especialistas em fazer a matéria. Então não tem ingerência política, gestão política, é toda técnica. Nenhuma. Entendi. Entendeu? Então você é postulante, então aí eles mandam um aviso para você. Dia tal, às tantas horas, está disponível? Estou. Então entra no Skype, tal, pronto. Aí você, ao vivo e a cores, você é inquirido a responder a todas as perguntas dessa pessoa, e é 1 hora de duração. Então, durante 1 hora, você responde todas as perguntas, tudo direitinho, ele agradece no final e some do ar. Sim. Você, daí X dias, 2, 3, 4 dias, você recebe uma mensagem também por e-mail. Tinham várias pessoas postulando ali no senhor? Aqui em Araxá, para prefeito, são 12. Tudo novo. Tá. Então, porque um dos requisitos básicos também é que você tem que ser filiado ao Novo. Claro. Certo? Então, aquela
primeira Pinerada. A primeira pinerada, você pode até não ser filiado ao Novo. Você fala, eu gostaria de ser. Aí se eles falarem, tudo bem, aí você tem que filiar para passar para a segunda fase. Então, foi feito dessa forma e você recebe daí alguns dias por e-mail se você passou ou não nessa segunda peneira. Então aconteceu assim a escolha do nome Emílio Neuma para ser o pré-candidato do Novo. Exatamente. E na terceira peneira, para você ter uma ideia, foram 4 pessoas me entrevistando ao mesmo tempo, entendeu? E eles conheciam mais Araxá do que eu. Uma sabatina boa. Uma sabatina para valer. Me fala uma coisa, senhor Emílio. E o pré-candidato a vice? Parece que o senhor, ou o Partido Novo, já trabalhou essa questão. Aí, quem é ele? Exatamente. Quando você é escolhido, então, e nessa seleção, você vira um pré-candidato a prefeito. E o Novo lhe dá a oportunidade, o privilégio de você escolher o vice. Certo. Quem escolhe o vice é o candidato a prefeito. Mas ele tem que passar pelo mesmo processo seletivo. Mas isso não fecha a porta para você, por exemplo, para o Novo, conversar com outros partidos? Não podemos. Não pode? Não. Tem que ser chapa puro sangue. Até que não podemos, Miguel. Eu vou te explicar. Deixa eu terminar o vice-prefeito. Aí, o que acontece? Você escolhe um nome, conversa, que você tem esse privilégio, aí escolhido, e ele aceita o segundo nome. Certo. Se essa pessoa não passar, aí a terceira pessoa, o Novo que escolhe. Entendi. Por que isso? Por causa que o Novo, na concepção do Novo, o vice não é poste. O vice é atuante. O vice é braço direito. O vice trabalha diariamente. O vice faz tudo que for preciso. Substitui o prefeito. Entendeu? O vice é para valer. Não é poste. E exatamente em função disso, não há negociação para ser vice. Então não existe aquele velha, tradicional política antiga. Eu te dou a vice e 3 secretarias, né? Eu quero 4. O que é chamado de composição. De compor com outros partidos. Na minha concepção, não é composição, é negociação. Entendeu? É negociata. Então, por causa que você se compromete com uma pessoa, certo? Que você está olhando somente os votos que essa pessoa pode trazer, você está olhando somente os minutos de televisão que essa pessoa pode trazer, e você está se comprometendo com 2, 3, 4 secretarias, que ele vai colocar pessoas que você não conhece e que você não sabe a capacidade delas, certo? E que você, mesmo não gostando, você vai ter que engolir por causa que existiu um compromisso de campanha. Então, isso desmorona toda e qualquer possibilidade de composição. E Emílio Neuma escolheu qual nome? Marcos Amaral Teixeira. Foi o primeiro nome, já foi aceito de cara? Como é que foi? Ele participou do processo seletivo. Sim. Entendeu? Então foi aceito. E quem é o Marcos Amaral Teixeira? É uma família enorme de Araxá, entendeu? Família Teixeira, entendeu? O Marcos casado com a Nilce, entendeu? E meu abraço a você, Marcos. E ele aceitando, passou pelo processo seletivo e nós partimos em janeiro para frente. Vamos falar um pouquinho dele, né? Ele tem uma bagagem muito forte, entendeu? Ele é um gestor muito forte. Pra você ter uma ideia, ele trabalhou 22 anos como diretor da Souza Cruz. Certo. Tinha a cargo dele mais de 5.000 pessoas. Ele era diretor de logística, entendeu? Depois de sair da Souza Cruz, ele foi para Martins, ficou mais de 10 anos na Martins, aqui em Uberlândia, entendeu? Trabalhando também na logística da Martins. Então, um cara de uma experiência, de uma gestão fantástica, mas nunca deixou Araxá. Ele sempre teve a propriedade rural dele aqui, entendeu? Ele fazendeiro, hoje criador de cavalo, entendeu? Ele sempre teve essa origem. É do agronegócio. E o Marcos é um companheirão, e é uma pessoa muito benquista em Araxá. Eu sempre falo que eu sei escolher. Eu escolhi muito bem escolhido, porque o Marcos é uma pessoa maravilhosa e está muito bem cotado aí nas amizades dele no meio do agro. É impressionante. Todo lugar que você fala que o Marcos é meu vice, ele muito bem aceito. Entendeu? Eu tenho certeza que seremos uma dupla, entendeu? Muito boa
para que é possível que seja feita aqui em Araxá. Me fala uma coisa, como é que está a sua relação com o governador do estado, o senhor Romeu Zema, que também é do Novo? Isso. Bom, a minha relação com o Romeu começa muito atrás, há mais de 30 anos de amizade, entendeu? A gente sempre se deu muito bem, sempre militamos no nosso comércio aqui. O Romeu cresceu vertiginosamente, todo mundo sabe disso. Mas ele sempre foi aquela pessoa simples, que ele sempre foi, ele nunca deixou de ser, nem agora que ele é governador, ele deixou de ser a pessoa simples e objetiva, entendeu? O Romeu é fantástico. E há mais de 30 anos que a gente tem esse relacionamento. Eu sempre militei na área política associativa, a política sindical. Eu sempre fui, por exemplo, eu fui presidente do Sindicato do Comércio de Araxá há alguns anos. Quem era meu vice? O Romeu. Romeu era meu vice, entendeu? Me ajudava no sindicato e tudo, entendeu? Depois eu fui presidente da Associação Comercial. Quem que era da nossa diretoria? Romeu, entendeu? Então ele sempre esteve comigo em todas as andanças aí. E nós temos um relacionamento fantástico, uma amizade muito grande. E desde a hora que ele me comunicou lá atrás que ele ia ser candidato a governador, eu lembro quando ele lá no meu escritório me falou isso, eu falei, bom, Romeu, duas coisas. Primeiro, meus parabéns pela coragem que você está tendo em ser candidato a governador. E segundo, meus pêsames, porque você não sabe a onça que você vai enfrentar, entendeu? Mas estamos juntos e vamos firme. E desde aquele início, nós ficamos juntos. Então, eu não tinha naquela época a menor pretensão de pensar na possibilidade de ser um pré-candidato, um candidato a prefeito em Araxá. Me fala uma coisa, e como é que o senhor vê a participação do governador Romeu Zema nas campanhas municipais? Nós sabemos que o governo do estado passa por um momento difícil, como todo o Brasil. O estado de Minas está numa situação muito delicada. A gente acompanha isso ao longo de anos e pontualmente agora, quando as coisas estão mais às claras, foram mostradas, né, mais abertamente à população. O senhor acha que o Romeu terá tempo, disponibilidade de se engajar nas campanhas dos seus companheiros do Novo? Já engajou. Pra você ter uma ideia, ele está fazendo live com praticamente todos os candidatos a prefeito a nível Brasil. Por que a nível Brasil? Porque o Romeu está famoso no Brasil inteiro. O Romeu, com toda aquela simplicidade, ele está dando conta razoavelmente do estado de Minas Gerais. Eu faço ideia o que nós não estaríamos passando se fosse o governo petista do Pimentel administrando. Mas quando eu te faço essa pergunta... Sabe por quê? Por causa que ele está... ele só levou lambada. Nos primeiros dias ele já começou com um Brumadinho. Entendeu? Ele só levou lambada. Seguindo o seu raciocínio, eu te faço essa pergunta diante disso. Ele hoje virou um garoto propaganda do Novo, a nível de Brasil. E a eleição vai ser uma eleição de tiro curto, como se diz na gíria, rápida, em função de tudo que nós estamos vivendo. E o senhor acha que mesmo assim, com toda essa agenda cheia, né, que é a agenda administrativa e também a agenda de compromissos, ele vai ter tempo de vir, por exemplo, a Araxá e participar da sua campanha mais de perto? Lógico que ele não vai chegar aqui, passar a semana inteira aqui fazendo coisas com a gente. Mas você pode estar certo que no final de semana, entendeu? Que o fim de semana é dele, certo? E ele de vez em quando vem a Araxá ver os pais, a família e tudo. Você pode estar certo que final de semana eu vou contar e posso contar com o Romeu, fazendo aí uma carreata e reuniões, etc, etc. Com certeza. Quantas cidades em Minas Gerais devem ter candidatos pelo Novo? O senhor sabe? 3. Só 3? 3. Belo Horizonte, Contagem e Araxá. São 3 cidades. São 3 cidades. A nível Brasil, somos 32, entendeu? Candidatos. Senhor Emílio, como é que o senhor vê esse novo formato das campanhas eleitorais? Por que eu falo esse novo formato? Estamos vivendo uma pandemia do coronavírus. Hoje nós temos o advento das redes sociais, que ganhou força, né? Hoje o Facebook, o WhatsApp, e o Instagram e outros canais aproximaram demais as pessoas. E, de uma certa forma, tirou aquela obrigação de você acompanhar o candidato pelo programa eleitoral apenas. Hoje as coisas acontecem em tempo real, dinâmico, o tempo todo. Ou seja, existe um contato do eleitor com o candidato em cada minuto, a cada minuto. Como é que o senhor vê esse formato e como é que você
enquanto candidato, pretende explorar, enquanto pré-candidato, né, e depois virando candidato após as convenções, pretende explorar esse espaço? Sabe qual que é a diferença entre pré-candidato e candidato, Miguel? Sim. É o seguinte, que existe uma legislação onde tem que ser marcado a convenção partidária. Sim. No dia da convenção partidária, ele passa a ser candidato porque a convenção partidária o aprovou, certo? Sim. E olhando a lei mesmo para valer, certo? A única coisa que você não pode pedir, entendeu? Durante o seu pré-candidato é o voto. Sim. Entendeu? Você não pode pedir voto. E nem falar de plataforma política. Pode falar do programa de governo. Você pode falar que você está pensando em fazer um programa de governo e tal, entendeu? Não, sim. Que as coisas... Mas detalhá-lo é como se você já estivesse falando como candidato. Sim. Então, respeitando essa hierarquia, né, nós vamos recebê-lo aqui com certeza como candidato, se Deus quiser, se aceitar o convite, para falarmos aí, você e o Marcos, caso realmente essa coisa dê certo e vocês saiam candidatos, aí nós vamos conversar pontualmente sobre vários temas que a gente quer explorar. Já está aceito. Quer explorar o conhecimento, a visão, sem né? problemas. Entendeu? Então, realmente, o novo é um pouquinho diferente, certo? E o novo, por exemplo, não aceita fundo partidário, certo? Hoje, esse ano, né, vão ser distribuídos 2 bilhões, entendeu? Para os partidos Uma políticos. campanha tem custos. Entendeu? Como é que serão custeadas essa campanha? Na filosofia do Novo. Sim. Pelo Novo, isso é, pelos filiados do Novo, Sim. pelos simpatizantes do Novo, Que farão doações. farão doações absolutamente legais. Sim. Nós não aceitamos nada que não for, que seja legal, depositado na conta do Banco Brasil, aberto com CNPJ, tudo direitinho. Então, essa é a forma que o Novo faz. Então, normalmente as campanhas do Novo são campanhas pobres, entendeu? Nós não gastamos dinheiro com os tradicionais chavões de antigamente, entendeu? Tempo de televisão, E produção. por falar nisso, qual que é o tempo de televisão do Novo? Para você ver 10 segundos. Meu nome é Enéas. Meu nome é Enéas. Entendeu? Então, realmente, é tudo diferente no Novo, Miguel. E eu estou tendo colaborações exatamente daqueles simpatizantes que querem que haja mudança. Então, se a pessoa quer mudança, essa mudança é o Partido Novo. Já estamos aí a meia hora do nosso bate-papo. Olha como passa rápido quando a prosa é boa, né? Sr. Emílio, eu gostaria de informar os nossos ouvintes que estão sintonizando agora que nós estamos iniciando o processo eleitoral aqui na Volt FM, as eleições 2020, recebendo os pré-candidatos a prefeito de Araxá. Hoje temos a honra de receber aqui o Emílio Neumann, que é pré-candidato pelo Partido Novo. E é um prazer receber a companhia de vocês que estão nos acompanhando, procurando conhecer mais um pouquinho do candidato, quem é a pessoa, o que ele pensa, a sua cultura, a sua idoneidade, enfim, a sua história. Tudo isso são informações necessárias para que se forme um juízo melhor na hora de decidir o voto. Sr. Emílio, na sua opinião, quais são as prioridades da cidade de Araxá hoje? Eu sempre falo que gestão é prioridade. Aquele velho chavão, quando você encontra um amigo na rua, fala, nossa, quanto tempo eu não te vejo e tal, estou assim meio sem tempo de ir lá na sua casa. Mentira. Por causa que você não deu prioridade para ir na casa dele. Entendeu? Você tem 24 horas na sua vida, igual eu tenho. O que eu faço nas minhas 24 e o que você faz nas suas 24 é questão de prioridade. O que é mais importante para você naquele dia, naquelas horas. Entendeu? Então, hoje, a gestão de prioridade. Qual que é a prioridade hoje em Araxá? Saúde. Porque nós estamos na pandemia, nós estamos nos provando que nós não estávamos, então não é Araxá, não, é Brasil. Nós não estávamos preparados para um problema sério. A nossa saúde não estava. O mundo todo sofreu com essa pandemia. Até os Estados Unidos, aquela grande potência, deixou muita gente na mão, né? Exatamente. Então, em função disso tudo, hoje a prioridade é saúde. Certo? Não tem cabimento hoje em Araxá, que nós somos polo de uma micro-região, nós temos 7 municípios que gravitam em torno de Araxá, principalmente na saúde, onde eles não têm
condições de ter nos pequenos municípios uma estrutura que seja necessária, então eles têm que se fazer lá o feijão com arroz e a coisa mais complicada tem que trazer para buscar um respaldo de uma assistência maior em diversas áreas aqui, né? Então nós temos que ter essa estrutura montada. E hoje a pessoa mais abastada, que tem um plano de saúde, Unimed, por exemplo, ela está bem. Por quê? Porque tem um hospital muito bem construído, recente aqui em Araxá, com bons profissionais, com uma boa hotelaria, com bons aparelhos, entendeu? Então, ela está razoavelmente acobertada com qualquer problema de saúde, certo? Mas a pessoa que não tem condição, a população em geral, que não tem condição de ter um plano de saúde... O povão, que depende do pronto-socorro, depende do SUS, ele está mal. Por quê? Porque em Araxá nós só temos 2 locais que atendem pelo SUS, que é a Casa do Caminho e a Santa Casa. E os 2 passam por muitas dificuldades. A Casa do Caminho chegou a ficar fechada, entendeu? Santa Casa deve uma nota preta, entendeu? Com problemas e mais problemas. Então nós temos que enfrentar. Não vamos tampar o sol com a peneira, não. Vamos enfrentar o problema. O problema está aí, vamos enfrentar, certo? Eu falo que sempre que quando você quer enfrentar um problema, a primeira vontade que você tem que ter é política. Não falando de política partidária, não. É a vontade política, a vontade de querer resolver o problema, certo? Se você não quiser resolver o problema, a primeira coisa que você faz é montar uma comissão. Entendeu? Montou a comissão, pronto, está resolvido, o problema está postergado. Você acha que a comissão é a burocracia? É a burocracia, certo? Está adiado o problema, ad eterno às vezes. Então não podemos montar comissão, não. Nós temos que encarar o problema de frente. E para encarar de frente, você tem que realmente pegar a equipe de trabalho. Você não resolve nada sozinho, Miguel. Ninguém resolve nada sozinho. E para você administrar bem, você tem que ter equipe boa. E não a equipe de apadrinhados. Essa equipe que o Novo selecionou para o governo do estado foi também um vestibular, né? Uma seleção, um concurso. Todos são feitos. Para você ter uma ideia, 100% do secretariado do Romeu, ele nunca tinha visto a pessoa. A pessoa, esse RH que foi feito, entendeu? Deu 3 nomes para ele. E dos 3 nomes, ele entrevistou os 3. E ele escolheu um dos 3. Mas os 3 já tinham sido selecionados como pessoas absolutamente capazes de fazer o trabalho. Então, o secretariado... E esse pensamento do Novo também é para os municípios. Sim. É por mérito, é por conhecimento, e sem compromisso. Você pode até escolher, mas às vezes, quem sabe por quê e tal, não deu certo. Sim. Você tira e troca. Não vamos longe, não. O Romeu trocou o presidente da CEMIG. Não tem aliança com partidos, na verdade. Então, não tem nada. É técnica. É técnico. O Bellini, por exemplo, foi presidente da CEMIG durante 8 meses, escolhido pelo Romeu, certo? Ele foi 20 anos presidente da Fiat. Olha o currículo desse cara. 20 anos, diretor, presidente da Fiat no Brasil, e depois aposentou-se e foi trabalhar com o Romeu, ficou 8 meses na CEMIG, mas não deu o rendimento que o Romeu queria. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho importante. A questão da Codemig. A gente sabe que, ao longo de muitos anos, o araxaense sonha ter uma maior representação da nossa cidade junto à Codemig. Junto ao alto escalão da Codemig, se possível, como presidente da Codemig. Por quê? Porque todos nós sabemos que a maior fatia do recurso da Codemig sai de Araxá. Se não 90%, acho que quase isso, do dinheiro que a Codemig arrecada é de Araxá. E, ao longo dos anos, a gente vem sonhando com ter um representante em Araxá de Araxá na Codemig, que possa olhar com mais carinho as questões de Araxá. Nessa seleção da Codemig, com certeza também foi técnica. Sim. Na sua opinião, como cidadão araxaense, e não como filiado ao Novo e pré-candidato pelo Novo, você acha que Araxá, pelo menos na Codemig, deveria ter uma visão do gestor, do administrador, mais carinhosa quanto à questão de prestigiar as pessoas daqui? Para isso não precisa necessariamente que ele seja de Araxá, certo? E você pode estar certo que está sendo olhado, sim. E está sendo visto, sim. E o presidente que entrou na Codemig logo no início com o governo do Romeu, foi um dos últimos a ser escolhidos, ele já saiu. Já tem um segundo já. Entendeu? Então, as pessoas são... Essa troca se deu em função de quê?
Problemas internos. Era o Dante, né? Antes. Dante. Uhum. De Agora, Poços de Caldas. Isso. Agora é o Fábio. Certo. Entendeu? Então, isso aí é natural. Encare isso como uma empresa. Uhum. Encara isso como uma gestão de uma empresa. E os demais escalões ali, diretores, etc. Tudo escolhidos, obviamente, por competência, certo? Alguns são até de carreira. Na Codemig tem diretores Sim, claro. de carreira, certo? E o conselho também. Nós temos até um conselheiro de Araxá no conselho da Codemig, Certo. certo? Então, Quem é ele? O Wagner Oliveira, certo. da Oli. Isso. Entendeu? Digno representante de Araxá no conselho, sem problema nenhum, por competência. Entendeu? Então, isso é que a pessoa tem que pensar que as coisas mudaram. E o novo veio para fazer essa mudança. As coisas são por competência, por mérito. Entendeu? Isso não é apadrinhamento. Acabou essa época. Para poder as coisas... Por que Minas Gerais hoje, inclusive ontem, nessa live com o Romeu, ele falou que Minas Gerais é o estado número 1 do Brasil na quantidade de mortes por 100 mil habitantes. Ô, Emílio, por que você foi convidado a participar dessa live? Tem notícias, tem novidades para contar para gente? Ao contrário, eu convidei o Romeu. Ah, tá. Foi assim? Foi assim. A pessoa que convida. Sim. O Romeu foi um convidado e ele aceitou o convite. Entendeu? É assim que funciona nas lives, né? E o que foi abordado nessa live? Infelizmente, eu não tive a oportunidade de acompanhar. Não, eu quero acompanhar sim. Você pode depois dar uma assistida. E outra coisa que o Romeu faz, é 30 minutos. Não pode passar 30 minutos. Entendeu? É britânico nisso? Ele é britânico nesse negócio. É 30 minutos. O nosso vai até 35. Porque as considerações finais... Você ficou satisfeito com essa live? Muito satisfeito, que demonstrou exatamente a preocupação do governador para com Minas Gerais e para com Araxá. Sim. Ele está por dentro de tudo que está acontecendo aqui. Entendeu? Então você pode estar certo que o Romeu estará ajudando, está ajudando e estará ajudando Araxá sempre. Independente da eleição do Emílio pelo Novo ou não? Se os outros assim o quiserem, sim, ele ajudará, mas tem pessoas que não querem. Sim. Então, por motivos, sei lá de quais, mas se a pessoa quiser, com certeza. Pra você ter uma ideia, a vinda da Mackenzie para Araxá se deveu bastante aos olhos do Romeu. Sim. O Romeu queria trazer, porque é muito simples, para você, pós-pandemia, você movimentar a máquina comercial, industrial, você precisa trazer investimentos. Para você trazer investidores, ele precisa ter segurança jurídica, certo? Para isso é preciso realmente que você esteja preparado para isso. E para você trazer nesse negócio, você cria uma sinergia com o investidor. E isso, a primeira coisa que está acontecendo em Minas Gerais é isso. Os investidores estão vindo para Minas Gerais porque estão tendo confiança no governador. E o governador, a hora que se empenhou para que a Mackenzie viesse para Araxá, eles sentiram firmeza. Não sei se você sabe, a Mackenzie é a primeira fábrica de batata pré-frita no Brasil, vai ser em Araxá. Entendeu? E com um investimento de 150 milhões de dólares, com 1.500 empregos diretos e indiretos. E daqui a 2 anos, a hora que a chave ligar, vão sair 12 toneladas de batata pré-frita por hora. É muita coisa, Miguel. Então, nós precisamos agora pensar em trazer investidores para Araxá. E para trazer investidores, a primeira coisa que se faça é segurança jurídica e confiança. Seu Emílio, voltando à questão da eleição, Tati, você pega um copo de água para mim, por favor? Ô, seu Emílio, como é que está a chapa de pré-candidatos a vereador do Novo? Também o mesmo processo seletivo, Miguel. Todos os pré-candidatos a vereadores, foram 5 que foram selecionados. Ah, mas podia ter quantos? 23. Muito obrigado, querido. Então são 5 nomes. São 5 nomes. Por quê? Porque foram 5 que passaram no processo seletivo. O mesmo processo seletivo foi feito para prefeito, foi feito para vereador. Isso é para evitar, certo, que pessoas que não têm a capacidade de ser um vereador, certo, para discernir, votar,
entendeu? Analisar um projeto de lei, qualquer coisa assim, a pessoa precisa ter conhecimento, a pessoa precisa ter um pouquinho de raciocínio. Ô Emílio, como é que você vê a relação Câmara Executivo, Executivo-Câmara, numa visão conceitual? Não estou falando dessa Câmara e nem desse Executivo que aí está. Poderes independentes, Miguel. Certo. Eu não tenho, se amanhã for prefeito, eu não tenho mais a obrigação a não ser a de dar o recurso financeiro instituído em lei, que hoje é 6% da receita do município, para o legislativo. Uhum. Daí para frente, não é problema do prefeito. Se o legislativo deve satisfação, ele deve satisfação a duas coisas: a população e ao Ministério Público. E ao Tribunal de Contas. Ponto final. É. Ponto final. Tem que ter satisfação para o prefeito, não. Entendeu? Então, são poderes independentes. Um tem que respeitar o outro. Nós estamos falando de forma conceitual, né? Tem que haver respeito. Na verdade, como é que o senhor pretende, ou o governador pretende lidar com a Assembleia Legislativa? A gente tem visto que já tem quase 2 anos de mandato isso. A relação do Romeu com a Assembleia Legislativa, às vezes, é um pouco truculenta, né? É mudança de costumes, de paradigmas, enfim. Hábitos, composições que não aconteceram, aquela coisa toda. No município, como é que o senhor vê essa questão do prefeito relacionar com a Câmara Municipal, do Executivo relacionar com a Câmara Municipal? Não estou falando do Emílio, porque você é pré-candidato, né? Mas o prefeito, o gestor, da importância de ter projetos aprovados, de ter pautas aprovadas que possam ser executadas. Correto. Você pode estar certo que não vai existir o toma lá da cá. Não existe isso no Novo. O Novo não negocia esse tipo de coisa. O Novo tenta provar que aquele projeto enviado, igual o governador envia à Assembleia, certo? Ele é bom para todos. Ele é bom para a população. Entendeu? Isso tem que ficar demonstrado. E não uma negociação de coxia. Isso não existe. E não pode existir e não vai existir caso eleito for. Não tem cabimento um negócio desse. Há de se ter um canal de comunicação muito aberto com a população, né? A população não aceita isso mais. A população é muito bem informada hoje pelas redes sociais, sim, coisa que não existia antigamente, entendeu? Antigamente era tudo resolvido e nada era mostrado. Hoje é escancarado. Hoje você não tem segredo mais. Hoje é tudo pelas redes sociais. Você viu aquela bomba que estourou no Líbano ontem? Em 10 minutos o mundo estava sabendo. Acho que menos que isso. Estava vendo. Foi em tempo real, né? Em tempo real, entendeu? Então, as coisas mudaram. As pessoas que querem fazer a política antiga, eles cismam de fazer, é porque eles não querem largar o poder, entendeu? Inebriante, entendeu? Então, o mundo mudou. Hoje você tem que ter transparência. Você tem que mostrar para todo mundo por que você está mandando aquele projeto. Você tem que mostrar para todo mundo como é que você está gastando o dinheiro da prefeitura, entendeu? Porque são os contribuintes, são eles que pagam o imposto. Então, a receita, entendeu? Não é receita, a receita são os impostos que todo mundo paga. Então, todo mundo tem o direito de saber, com transparência total e absoluta, entendeu? Que aquilo está sendo bem gasto dessa forma. Então, o legislativo tem que fazer dessa forma, o executivo tem que fazer dessa forma. Não tem outro jeito. E, para isso, nós temos aí a tecnologia. Se nós não nos basearmos, não a nossa vida particular, mas tudo em tecnologia, você está ficando para trás. Nós temos que ter tecnologia em tudo, Miguel. Nós temos que ter tecnologia na saúde, na educação, na segurança. Vamos falar em segurança? Olha só, as 60 e tantas câmaras que nós temos hoje de vigilância aqui, certo? A tranquilidade que nos deu. Isso foi o quê? Tecnologia. Amanhã nós temos reconhecimento facial na porta da entrada da cidade. E o que acontece? Tecnologia. Se nós tivermos educação com a tecnologia implantada, certo? É muito mais fácil de você coordenar as coisas. A saúde, você pode ser operado aqui em Arajá com um médico nos Estados Unidos te orientando, olhando a sua cirurgia. Então, é tecnologia. Então, nós temos que transformar Araxá numa cidade tecnológica.
São 8 horas e 46 minutos, você está acompanhando pela Volt FM, eleições 2020, e hoje a gente recebe aqui o pré-candidato a prefeito de Araxá pelo Partido Novo, o Emílio Neumann, que está conversando conosco sobre as ideias do partido, enfim, colocando aqui um pouquinho do seu pensamento, para que você que não o conheça possa conhecê-lo, e você que já conhece possa saber do seu pensamento político como gestor, enfim. Senhor Emílio, estamos tendo perguntas, viu? Estamos tendo perguntas. Tem umas perguntas aí? Tem perguntas aqui. Inclusive, teve uma que eu quero... Tomara que elas não tenham essa questão do crime eleitoral. Eu falei sobre a Maquem. Tá. A Maquem é a primeira fábrica de batata frita de propriedade da Maquem. Sim. Certo? Sim. Não, tem outras fábricas, a Bem Brasil, claro, por exemplo, está aqui. Da Maquem, claro. A própria Maquem, o primeiro investimento que a Maquem está fazendo no Brasil é em Araxá. O que eu queria fazer uma ressalva para os ouvintes é que, como pré-candidato, nós não podemos fazer determinadas perguntas ao candidato ainda, até que ele passe pela convenção e vire candidato, sobre planos, plataformas, porque pode comprometê-lo, gerar uma multa para o veículo e até a impugnação da candidatura. Então, nós estamos conversando mais conceitualmente, o que não deixa de ser uma oportunidade ímpar de você conhecer o pensamento, a capacidade, o intelecto do candidato, né, ou do pré-candidato que está postulando uma vaga a prefeito de Araxá. Correto. Senhor Emílio, como é que o senhor vê a questão da pré-campanha? Nós sabemos que a pré-campanha, o pré-candidato está numa pré-campanha também, não é uma campanha ainda, mas já está no corpo a corpo com as pessoas, trocando ideias, enfim, vendo se realmente vai viabilizar a sua candidatura ou se está certo, está no caminho certo. Como é que está sendo feita a sua pré-campanha? Com tudo aquilo que pode. Sim. Nós temos esses analistas que eu te falei do jurídico, eles olham a lei e fazem tudo. Por exemplo, santinho pode fazer? Não, não pode. Só pode fazer santinho lá para o final de setembro, certo? Mas o cartão de visita pode. Sim. Que aqui eu te apresento aqui, por exemplo, é um cartão de visita. Não fala nada de candidato. Normal. É um cartão como se fosse o cartão do Miguel. Sim. Certo? Então, não tem número. Cartão executivo, né? Não tem número, não tem nome do partido, não tem nada. É um cartão de visita, certo? E nesse cartão de visita consta telefone, consta Instagram, consta Facebook. Você tem uma agenda de contatos, de encontros? Direto. Fui obrigado, inclusive, a criar uma agenda virtual, eletrônica, de tanta mudança. Nós estamos tendo reuniões, entendeu? Com pouca gente. Com todas as restrições da pandemia do coronavírus. Lógico, né? Entendeu? Então a gente está fazendo exatamente esses contatos com as pessoas, certo? Inclusive virtual. Eu nunca fiz tanta live, nunca fiz tanta reunião por Skype, etc, como agora. Então, já que a gente não pode viajar, a gente faz eletronicamente. Nós sabemos que a grande maioria da população araxaense é uma população humilde, né? Cidade com pessoas trabalhadoras, que lutam, que vivem aí nos bairros, trabalhando. Como é que você pretende chegar até essas pessoas nessa pré-campanha para conversar com elas? Eu estou fazendo isso tudo por intermédio desse cartão. Certo. Entendeu? Onde constam os números. Eu tenho um telefone específico para isso, que é o 99214-6076, entendeu? Vou repetir, 99214-6076, que a pessoa pode mandar perguntas, pode telefonar, tem uma pessoa para escutar e que será respondido. E também temos o Facebook e o Instagram. Então, realmente é virtual. Por enquanto está sendo virtual. E eu estou fazendo visitas em empresas também, porque as empresas podem trabalhar. Sim. Se as empresas podem trabalhar, pode receber 2 pessoas, no caso é eu e o Marcos Amaral, meu vice. E o proprietário, normalmente 7 horas da manhã, antes de começar o turno, certo? Disponibiliza 15 minutos, só para a gente se apresentar, certo? Eu sou isso, em 15 minutos você dá o recado, agradece, pronto, está resolvido o problema. Então, esse tipo de contato nós estamos fazendo porque é permitido. Sim. As empresas estão trabalhando, eles só param de trabalhar e escutam o nosso recado dessa forma. Como é que está sendo a aceitação? Muito grande, muito grande. Fico muito satisfeito em exatamente dar o recado que eles estão numa situação muito privilegiada, eles estão empregados, entendeu?
E Araxá, Miguel, você sabe que Araxá é um ponto fora da curva, entendeu? A quantidade de habitantes que nós temos, a quantidade de receita que nós temos, né? Então, isso tudo nos dá muito alento de sermos uma cidade privilegiada, certo? Foi agora aprovado o marco regulatório, você deve ter visto isso nas redes, entendeu? O marco regulatório, ele obriga aos municípios, certo? Até o ano de 30, se me falha a memória, a ter uma quantidade substancial de água tratada e esgoto tratado. Nós já temos isso, Miguel. Então, nós temos esse privilégio, nós temos quase 100% dos dois, entendeu? Então, Araxá é um ponto fora da curva. Nós temos aqui praticamente todos os S's, né? O sistema S, que é ótimo para nós aqui na cidade. Nós temos SESI, SENAI, SESC, SENAC, SEST, SENAT, SEBRAE. Nós temos praticamente todos os S. Isso não é qualquer cidade que tem isso, não. Então, isso foi conquistado ao longo do tempo, certo? Então, nós temos muita coisa boa em Araxá, que está precisando dar prioridade àquilo que precisa ser dado prioridade, e precisa ser olhado à população. A população é que precisa ser bem tratada, entendeu? Então, realmente, é isso que precisa ser enfocado. Precisa ter gestão, e a gestão precisa de foco, e o foco precisa ter prioridade, sem negociação. Como é que o senhor tem visto as pessoas de Araxá, né? A população de Araxá? Você que tem feito contatos por aí, deve ter recebido, então, várias reclamações, vários clamores, vários pedidos. Você se sente preparado para atender essa demanda dos mais humildes? E para isso, o que você pretende buscar junto ao governo do Estado, mesmo como pré-candidato, trabalhar para que algumas questões pontuais aí, tem muita reclamação, tem muita carência, tem muita demanda, mesmo Araxá sendo um ponto fora da curva, nós sabemos que tem muita dor, muito sofrimento, sim, né? Sim. Você está atento a isso? Eu estou tão atento que eu estou recebendo pessoas que nós montamos um escritório de trabalho, sim, entendeu? Nós estamos recebendo pessoas sem olharmos a ideologia, Miguel. Claro. Ideologia política, ideologia religiosa e tal. Não olhamos isso. Olhamos o que a pessoa entende. E estamos convidando essas pessoas para irem no nosso escritório, darem as sugestões de como solucionar aquele problema que ela entende, como ninguém. E você não imagina o que nós estamos ouvindo das pessoas. As pessoas viram para nós e falaram, olha, eu não estou dizendo aqui que eu vou votar em você, eu não estou dizendo aqui que eu vou fazer parte do seu governo, então nada disso. Estou aqui porque você me convidou, porque eu nunca fui ouvido. Eu entendo disso, desse sofrimento, dessa. Essa pré-campanha, então, tem te possibilitado conhecer um pouco mais a dor das pessoas? Muito mais do que você imagina. Eu estou aterrorizado de ver tanto problema que não está sendo solucionado, entendeu? Não foi solucionado, principalmente por causa da evolução dos tempos. Sim. Então, realmente, nós estamos catalogando isso, fazendo um programa de governo para que possamos atuar aonde é necessário. No momento oportuno, apresentar à população. Com certeza. O que mais está me espantando, Miguel, são as pessoas de alto nível, pessoas maravilhosas que estão indo lá dar essa contribuição, entendeu? E a intenção nossa é exatamente olhando nisso que você está dizendo, é que nós pretendemos governar para todos. Essa que é a intenção. São 8h55, estamos aqui ouvindo o pré-candidato do Partido Novo, o senhor Emílio Neumann, que está falando das suas ideias, seus sonhos, seus planos, suas metas, sua visão sobre gestão pública, administração pública, caso ele venha a ser aprovado na convenção do Partido Novo. Quando será a convenção? Teve mudança nas datas, né? Sim. Como passou para 15 de novembro, certo? Com isso, as datas também todas se adiantaram. Já tem uma definição da data? Já temos, o do novo já tem a definição. 5 de setembro. 5 de setembro. 5 de setembro, 5 de setembro nós teremos a convenção do novo, onde, se homologado for, transforma a pré-candidatura em candidatura. Sua e do Marcos Amaral, candidatura. Teixeira. Exatamente. Samir, estamos aí a 4 minutinhos do final.
né? Quero te agradecer muito a presença também da Tatiana. Espero que tenha atendido a sua expectativa, te dado o espaço necessário para você falar das coisas que você acha que são importantes serem faladas. E a gente deixa esses últimos minutinhos para suas considerações finais. Parece que chegaram alguns papeizinhos aí de ouvintes, amigos seus, correligionários, enfim. Exatamente, estou ligando para esse telefone que eu passei para você. Esse telefone já está sendo divulgado, vou até repetir, me permite, 992146076. Qualquer dúvida que você tiver, ligue nesse telefone, porque você será atendido. Entendeu? Porque a principal coisa que um gestor precisa ter é ouvir. Sim. Nós precisamos ouvir. Aí no tempo de distanciamento social, tendo esse contato de acesso, já facilita, né? Facilita tremendamente. E é exatamente em função disso. Instagram, sou Emílio Neumann, está tendo uma visão muito grande. Exatamente porque eu estou demonstrando nesse Instagram, entendeu? Toda essa plataforma que a gente pretende ter. Entendeu? Todos os nossos pensamentos, todas as nossas formas de pensar, para que nós possamos realmente nos fazer entender, nos fazer ser conhecidos dessa forma que nós somos. São várias demandas, diversos temas, diversas áreas, então... Com certeza, entendeu? Temos aí, com certeza, o apoio incondicional do nosso governador, que está pronto exatamente a ajudar a nossa campanha, a nossa pré-campanha e a nossa campanha, quando autorizado for, para que ele possa mostrar que Araxá nunca teve a oportunidade que está tendo nesse momento, de ter um governador da nossa terra. Então, realmente, é ímpar esse momento para Araxá. E ter um governador com tanta tranquilidade, com tanta humildade, com tanta simplicidade, é muito difícil de encontrar uma pessoa dessa forma. E ele está nos apoiando para poder realmente nós chegarmos com o novo a vermos o que nós podemos fazer para Araxá. Nós estaremos recebendo amanhã o candidato do PT, o Jales, e na sexta-feira o candidato Sérgio Furtado, do PSL. Já na semana que vem teremos outros 3 candidatos e na outra semana mais 3. Até agora são 9 pré-candidatos. Então, democraticamente, a Volt está ouvindo todos eles e, da mesma forma, daremos o mesmo espaço que demos ao senhor para que eles possam fazer aí a sua apresentação, colocar os seus pensamentos, as suas ideias, porque eu acho que o processo democrático é esse. Isso é que vocês estão fazendo é o certo. É democracia realmente, igual para todos. Todos devem ter o mesmo espaço. Eu te agradeço muito por ter vindo aqui, ter aceitado o nosso convite. Espero mais uma vez que você tenha ficado satisfeito com a participação aqui na Volt. Nós estamos satisfeitos com a sua presença. Obrigado, viu, Tatiana? E a gente volta a se encontrar com certeza durante a campanha, porque a Volt também fará uma rodada de entrevistas com os candidatos. Depois de já aprovados nas convenções, nós receberemos aqui o candidato e o seu vice para falarem sobre seus projetos, suas propostas, sobre cada área fim, e a gente poderá destrinchar mais esse assunto, e aí a gente vai aprofundar sobre alguns temas pontuais, mas agora foi uma questão, uma posição mais conceitual do candidato, para que as pessoas possam saber quem é o Emílio Neumann, o que ele pensa e por que ele está nessa empreitada como pré-candidato. E o programa, você pode estar certo que o programa de governo está sendo montado a várias mãos, para ser mais preciso, 23 pessoas, todas voluntárias, que nós estamos fazendo um programa de governo com muita seriedade, com muita intenção de acertar, para que realmente seja para a população. Esse é o foco. Senhor Emílio, repetindo aí então, o telefone então de contato. 992146076. E te deixar o meu cartão. Tá ok, será um prazer. Aí você tem todos os detalhes aí. Okay? Tenha um ótimo dia, viu? Muito obrigado por esse espaço que você abriu e realmente só tenho a desejar